Olá pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed novamente por aqui, muito feliz hoje novamente com os amigos aí nos visitando para vir conversar conosco, passar bastante experiência para você que está assistindo em casa. Agradecer a audiência de todo mundo mais uma vez também, todas as pessoas que estão seguindo nós lá no Insta, né, se inscrevendo lá no canal do YouTube, @Distrimed com 2D mudo. A gente está bem contente com os resultados, com os alcances que a gente está tendo com o nosso trabalho aqui, que é realmente levar conhecimento para todo mundo que está em casa, né? Ou também em qualquer outro lugar, né? Que o pessoal assiste hoje podcast em qualquer lugar que pode estar, né? Dentro do carro, no ônibus, né? Onde está. E a gente está bem feliz aí com os resultados. E a Distrimed, né, tem sempre esse objetivo, né? Trazer conhecimento de uma forma prática, um conhecimento leve, né? Não é muito teórico, é realmente prático que se aprende aqui no nosso podcast. Certo, pessoal? E hoje a gente está com um convidado bem especial, um cara que não estava fácil trazer aqui, né? Um cara referência no Brasil aí com relação à parte de proteção individual, né? Hoje a gente está recebendo uma grande empresa aqui a nível mundial, né? Que é a Libus, né? A Libus é uma empresa já fundada em 2004, né? Uma empresa voltada aí para proteção craniana, vamos dizer assim, né? Depois esse convidado especial vai explicar para nós tudo que eles têm lá em produtos e novidades para a gente aprender aqui também. A Libus, ela é uma empresa genuinamente, inicialmente, né, ela nasceu na Argentina, certo? E agora ela está com 4 plantas, né, subdivididas aqui nos países que eu já estou lendo aqui, que eu já me perdi, na Argentina, México, Chile e Brasil, né? 3 países aí que hoje a Libus conta com plantas, né? Além de unidades espalhadas, né, em todos os países sul-americanos aqui, fornecendo esse equipamento que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Certo? Então eu queria apresentar aqui o meu camarada, parceiro, né, que eu estava tentando trazer já faz acho que uns 3 meses aqui para vir conversar comigo, que é o William Carlos de Almeida. Olha só, cara, português, né? Mesmo. Gerente de território regional sul, né, da Libus. Isso. Cara, obrigado por ter aceitado esse desafio, vir conversar conosco aí, passar conhecimento para toda essa galera que está em casa. Que legal. Obrigado, primeiro, né, agradecer aí o convite. Obrigado, Fernando, aí, a Distrimed, né, todo mundo aí. Não foi fácil a gente chegar nessa agenda aqui, mas eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? E hoje foi o tempo certo para isso. Legal, cara. A gente fica bastante feliz aí. E como eu falei, a Libus é uma grande empresa, né, cara? Quanto tempo tá na Libus já? Eu completo 3 anos agora, em janeiro do próximo ano, e a Libus de Brasil, ela completou 8 anos esse ano, né? Mas, como você disse, ela surgiu em 2004, e de lá para cá ela foi crescendo cada vez mais, né? Hoje a gente tem 4 plantas Fabris e operando em 18 países da América Latina. Então, olha é uma só, empresa... cara. Tá gigante, tá, né? em ascensão. É como eu falo, né? A gente comentou em outros podcasts, né? A Libus, ela veio para revolucionar o mercado, né? Para dar uma mexida, porque a gente estava tão acostumado com marcas tradicionais. Exato. Que não estavam entregando novidades mais. Exatamente. É assim que eu penso e vejo a Libus, que a Libus, ela veio realmente e deu um choque no mercado. Ela veio para diferenciar, e o bacana, né? Tecnicamente, de ser uma marca nova, que nós viemos corrigindo alguns erros, né? Então, os EPIs hoje, eles são baseados em reclamações que a gente tinha de outras marcas. Então, isso fez com que o produto melhorasse o design, o conforto, a leveza do produto. Então, é um produto já da característica dele já de inovação. Então, ele foi criado baseado nesse tipo de situação. Legal, cara, legal. E ela é como eu digo, né? Ela é um bebê, né? Perto das outras, né? É um bebezinho, estamos engatinhando. Então, sempre coisas novas revolucionam mesmo, né, cara? E legal que realmente é feito em cima de estudo, né? Exato. Isso que eu acho que é um baita diferencial, porque vocês vivem o dia a dia dentro das fábricas, exatamente, né? Para realmente atender essas melhorias que vocês colocam em prática, né? E por você ser uma marca, né, nova, exatamente isso, essa questão de bebê, né? Você tem os prós e os contras, né? Sim. Os prós que você vem corrigindo erros dessas outras marcas, e os ruins que você é uma marca que ainda nem todo mundo conhece, né? Sim. Então é uma empresa que você precisa viver a experiência Libus, que a gente chama, né? Conhecer o produto, pegar na mão, comparar com o que você tem, e aí sim começar essa utilização. Bacana. E a questão, a gama é muito grande, né? É muito grande de produtos, né? Hoje mesmo eu estava visitando um cliente de manhã, e a gente estava conversando, e eu olhando a lista de EPIs deles lá,
né? Porque a gente estava estipulando os prazos de troca, né? Perfeito. De reentrega da EPI. E eu olhei lá, eles tinham vários tipos, várias marcas de proteção respiratória. Olha só. Né? E eu vi que eles utilizavam o abafador, Libus, Uhum. capacete, Libus. E eu perguntei, mas vocês não têm Libus na parte respiratória? Mas a Libus fornece também? Eu, sim, com certeza, tem vários, né? Então tu pode fazer até, pode falar um pouco melhor, né, de tudo que vocês têm. Exatamente. Hoje a Libus, ela é especialista em proteção craniana, né? E quando a gente fala crânio, envolve o global da parte da cabeça, né? Então a gente tem capacete, óculos, abafador de acoplar, abafador de haste e proteção respiratória, né? Que aí inclui máscaras descartáveis, máscara semifacial com cartucho, máscaras facial inteiras com cartuchos e filtros mecânicos. E agora, né, até o final do ano, a gente já está englobando a nossa linha de respiradores autônomos. Olha, né? Que legal, cara. Que aí é mais uma outra linha que a Libus está trazendo para o Brasil, que vai bater de frente mesmo com as marcas que tem hoje, mas não só por bater de frente, né? A gente vai trazer um produto revolucionário, né? Algo mais leve, mais tecnológico e também de fácil acesso, né? A Libus, ela tem essa vantagem, né? De entregar um produto de qualidade tão bom quanto eles já vêm utilizando, porém de um custo-benefício muito superior a que vem sendo praticado no Brasil. Você comentou da parte da leveza, né? Eu acho que é uma das principais características que a Libus trouxe para o mercado, né? Exatamente. Do protetor auricular, tipo concha, um exemplo, o capacete, cara, é impressionante a leveza, né? É fantástico. O conforto que ele traz. Eu acho que um ponto que vocês devem bater bastante essa questão, né? Primordial, né? Em que sentido, Fernando? O abafador, além dele ter toda essa parte de proteção, né? Porque quando a gente fala de proteção craniana, nós tratamos também dois assuntos que a gente até vai comentar na sequência, que são as doenças ocupacionais, né? Então, é a perda auditiva e a parte de proteção respiratória, né? E o abafador, por si só, se ele causa um desconforto no colaborador, certamente que durante a jornada de trabalho dele, ele vai retirar. E às vezes ele pode retirar por 2, 3 minutos, 5 minutos, e isso, com o passar do tempo, 5 hoje, 5 amanhã, 5 de manhã, 5 de tarde, entendeu? Daqui a pouco ele tá usando o abafador menos 1 hora por dia, 30 minutos por dia, e isso durante um período, 5, 10 anos. A vida laboral vai ter impacto, né? Exatamente. Então, a eficiência do EPI não é só proteger ele agora, né? É continuar protegendo ele durante a jornada de trabalho. Exato, né? Isso é muito cultural também, né? Essa questão, né? É questão de bater no martelo, que a gente fala bastante aqui, né? Que é o treinamento, orientação pro pessoal, que a gente tem que estar sempre em cima, né? Exato. Quando a gente trouxe até esse teu aqui, que depois tu vai comentar um pouquinho sobre ele, né? Que é o eletrônico. A gente trouxe quando a gente fez um podcast com o pessoal da Clínica Comunicação, que ela trabalha com fonoaudiologia, né? Legal. E lá ela citou um exemplo que eu já falei no podcast também, que é um programa que tem lá nos Estados Unidos, que eles treinam as criancinhas já a proteção auditiva lá atrás na escola, né? É fantástico isso. É o programa Dangerous Decibéis, Olha né? só. Que tem lá, decibéis no caso lá, né? Então eles já têm esse treinamento desde pequeno, né? Para realmente ter essa noção da perda, né? Exato. Né? E como a gente estava falando da característica do teu equipamento, da leveza deles, né? Esse conforto faz com que o cara use mais. Continue usando. Ajuda na cultura, né? Nós já tivemos relatos, Fernando, de usuários que estão com abafador e eles esquecem que estão com abafador. Ou seja, você acostumou com o EPI, né? E tratando da cultura, né? Nos Estados Unidos, não sei se você já reparou, né? Naquelas transmissões de corrida, NASCAR, Fórmula 1, quando a câmera pega o público, é muito comum você ver crianças na plateia junto com os pais com o abafador. Com o abafador. É cultural, né? Eu mostro isso, né? Eu falo, olha só, né? A preocupação disso. Eles têm, né? Com eles mesmos. Com eles mesmos. Deveria ser uma obrigação do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E a gente tá num momento, né? Onde que o fone de ouvido, ele já faz parte do corpo. Né? Pra tudo, né? Exato. As crianças hoje estão em casa, no celular, com fone de ouvido, né? Recentemente, peguei uma situação atípica, fui chamada por uma fonoaudióloga num dos clientes que a gente atende, um cliente grande, dizendo que eles tiveram uma perda auditiva no setor, né? E isso é muito interessante. E aí eu parei
parei tudo, cancelei a agenda, vou lá entender o que aconteceu, né? Então a gente começou a parte de investigação ali e começa com algumas informações, né? Por exemplo, nesse setor, teve mais pessoas que teve perda auditiva ou foi pontual? Não, foi pontual. Opa, então peraí, então não é o setor, é a pessoa. Aí chamei a pessoa para conversar, um papo descontraído, tudo bem e tal, não sei o que você faz, não sei o que eu descobri, a pessoa, ela era DJ no final de semana. Sim, era o extra que tava ferrando com a saúde auditiva dela, né? Entende? Então, assim, e isso é muito comum, né? A gente tá falando de um caso extremo, mas claro, existe casos das pessoas ter perda auditiva por som alto no carro, som alto no próprio fone de ouvido, né? Então, é muito complicado hoje em dia essa cultura também, né? De colocar essa responsabilidade só dentro da empresa. E quando você não tem um produto que ele não é confortável, é aí que você piora ainda mais essa situação. Exatamente. E eu sempre trago aqui para o pessoal de casa, né, dados estatísticos, né? A gente acaba não lendo norma aqui, citando elas várias vezes, mas indiretamente. Eu trago sempre dados aqui para o pessoal conhecer um pouco, né, do que tem hoje, vamos dizer assim, registrado no mundo, né? E eu trouxe um dado bem legal aqui, que foi processado em 2021 pela Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, que as doenças e lesões ocupacionais foram responsáveis por mortes de muito mais que isso, né? 1,9 milhões de pessoas, né? Meu Deus. E aqui no próprio dado ela traz que doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 81% das mortes. Olha só. E a maioria das causas das mortes foram por doenças pulmonares, cara, crônicas. Né, doenças por exposições a agentes, né, que ocasionaram, né, pioras crônicas, né, na parte respiratória das pessoas. E isso é um dado alarmante, cara. Demais. Né? Demais. Porque 81% desse 1,9 aí, cara. É muita coisa, é muita gente, né, sofrendo consequências. Isso dá em torno de 450 mil pessoas, né, que sofreram, né, com relação à parte de proteção respiratória, talvez não eficiente, ou culturalmente, né, não eram treinadas, não tinha esse hábito, né, ou o próprio equipamento não era o eficiente. Exato. Né? E aí, eu vou um pouquinho mais fundo ainda, Fernando, no sentido assim, a gente tá falando de pessoas que perderam a vida, né, trabalhando, cara, saíram de casa. E aí a gente não fala só de uma pessoa, né, a gente tá falando de famílias, né, porque quando a gente chama de trabalhadores, né, no mínimo a pessoa tá sustentando ou os pais ou a própria família dele, né, então o impacto social é muito grande. É muito grande, é muito grande. Isso, então a gente se preocupa bastante, e o que a gente vê, William, no nosso dia a dia, assim, de assessor que a gente é, né, a gente faz assessoria, é realmente essa questão do equipamento muitas vezes ser o errado, né, não é o eficiente ou o correto para a atividade. Exato. Né, e muitas das vezes também a falta de orientação, né, porque o próprio dono da empresa ou o técnico, às vezes, muitas vezes acontece também, ele não tem o conhecimento técnico necessário para também instruir. Exato. Né? E alguns conceitos básicos para proteção respiratória, né? Tu que é o cara da barba aí, né? Eu vou ter que citar, né? O cara que usa uma proteção respiratória, né? Por causa da exposição, não pode ter barba. Não pode ter barba. E todo o treinamento que eu vou dar, isso é de vários tipos de clientes diferentes, muitas pessoas não sabiam disso. Olha só. E tu pode explicar a eficiência, né? É o requisito número 1, né? Número 1 é o que a gente chama e brinca, né? É pele bundinha de neném, né? Isso. É lisinha, é feita todos os dias, né? Por quê? Porque os pelos faciais, né? Diferente do cabelo, eles são mais grossos. E por si só, ele já não gera essa vedação. E quando a gente fala de proteção respiratória, nós falamos de duas grandes situações, né? Particulados, né? E gases e vapores, né? Particulados são aquelas partículas que o nosso corpo ainda tem uma proteção natural, né? Mais ou menos que a gente chama, né? Que são os pelos nasais, né? Então, é poeira, névoa, enfim, alguma questão que ainda pode parar nos pelos nasais. Agora, gases e vapores, não. O corpo, né, o organismo, ele não tem defesa nenhuma contra isso. Então, uma vez inalado ou aspirado, né, ele já vai direto para a corrente sanguínea. Então, a barba, ela é inimiga número 1 da proteção respiratória. Posso contar um caso? Claro, bem rapidinho? Pode. Uma vez
fui aplicar um fit test, né? Eu ia falar sobre isso agora. Fui aplicar um fit test numa empresa, e esse caso me chama muita atenção mesmo, porque até comento ele algumas vezes, porque assim, faz os dois lados pensarem, né? Aí o rapaz chegou, barbudo, praticamente quase com a barba minha, bem feitinha, bem cuidado e tal. E aí eu falei assim, olha, você vai ter que retirar a barba para eu fazer o fit test. Né? O fit test é um documento que a gente faz, a gente vai falar um pouquinho depois. Sim, vamos falar. E ele é assinado por mim, pelo técnico ou engenheiro da empresa e pelo usuário, né? E ele tem validade jurídica daquilo, é um documento, né? Claro. Eu falei, olha, eu não vou fazer o teu fit test, não vou te aprovar e vou assinar aqui o motivo, né? Aí ele falou assim, não, você não pode fazer isso comigo. Falei assim, você não vai tirar a barba? Ele falou assim, não, eu não vou tirar a barba porque ficou ali numa parte assim meio que reluzente. Sim, aí uma questão pessoal também. Pessoal. Né? Aí quando ele viu que não tinha mais saída, que eu não ia aplicar o fit test nele, aí ele falou assim, olha, eu vou te contar o porquê que eu não vou fazer. Isso aqui é uma promessa. Bem assim. E eu fiquei parado, né? Uma situação atípica, eu nunca tinha enfrentado aquilo. Claro. Ele falou assim, a minha esposa não podia engravidar, e eu fiz uma promessa que se ela engravidasse, eu não ia mais tirar a barba. E ela engravidou, hoje a gente tem a nossa filha, e por conta disso, eu não posso tirar a barba. Que sinuca de bico, cara. Falei assim, olha, então vamos lá. Você tem duas situações, né? A primeira, parabéns, né? Promessa é promessa. E a segunda, você não pode mais trabalhar aonde você está trabalhando. Ou seja, você está sendo exposto a um tipo de risco que qualquer máscara, seja ela descartável ou semifacial, não será eficiente. Então, o meu conselho é sair daqui agora, ir pro teu RH, conversar com o pessoal do RH e pedir para te trocarem de setor dentro da fábrica. Se não for possível, você pede para ser desligado da empresa. Por quê? Porque se é uma promessa, se você não vai tirar a máscara, a Bárbara, para usar a máscara, é porque você precisa entender que isso vai ser eficiente para você. E outra, se você for contaminado, essa promessa tua, você não vai conseguir ver os teus netos. Não vai valer a pena, né? Tá entendendo? Vai te ferrar. Vai te ferrar, entende? Então foi uma situação muito ruim, né? Ao mesmo tempo, me coloco na situação da pessoa, mas a gente tem que entender e causar essa consciência, né? Eu falo que não é informação goela abaixo, é uma consciência de responsabilidade do próprio usuário com aquilo que ele está sendo exposto. Com certeza, cara. Não, é bem legal. E essa questão do fit test é muito importante. A gente conversou isso com o pessoal da Conseguro quando veio aqui com nós. E a gente citou que ele não é um procedimento comum ainda, que deveria ser. Sim, né? Tem empresas que talvez estão assistindo nós agora e não sabem o que a gente está falando. Olha só. Né? O teste fit test, ele é um teste aplicado, né, em locais, né, que tem exposição a algum agente, como o colega comentou. E ele serve para quê? Para identificar se a tua máscara ela está sendo eficiente na tua proteção. Exato. Basicamente é essa a resposta que o teste dá. Isso. E um pouquinho mais do que isso, né? Agregando essa informação, Fernando, o fit test nada mais é da gente medir o rosto do colaborador, né? Porque você aproveita para fazer um treinamento com ele no sentido de como colocar a máscara, regular, fazer os testes de vedação, e depois a gente também descobre, né, se aquela máscara, por exemplo, se for uma semifacial, é do tamanho adequado para cada rosto, né? Hoje as máscaras semifaciais, ela tem tamanho, né? PMG. Então, isso de acordo, até porque existe muita mulher também trabalhando na linha de produção, né? Então, não teria como ter um tipo de tamanho único para atender toda essa gama. Isso. E é muito importante, né? A gente falou sobre cinto de segurança aqui e falou sobre os tamanhos de cinto, que muitas vezes o próprio vendedor do EPI acaba não falando isso para quem está indo comprar. Exatamente. E a máscara é a mesma questão. É a mesma questão. Tem tamanho. Tem pessoas em casa que eu tenho certeza que estão pensando, meu Deus, eu não sabia que tinha tamanho de máscara. Tamanhos. Assim como tem de luva, assim como tem outros calçados, né? Também tem na parte de proteção respiratória. Isso. E esse teste fit test é fundamental, cara. Demais. E aí você pega algumas situações, por exemplo, cicatriz. Cicatriz é uma situação, uma cicatriz no rosto é uma situação que no fit test não vai passar. Pode mudar o tamanho das máscaras, mas não vai passar. E aí são tipos de colaboradores que a gente acende um alerta dentro da empresa falando, olha,
nesse tipo de função, esse colaborador ele não pode, com o tempo, estar adoecendo, né? Está adoecendo. Então, assim, isso é muito interessante. Já peguei situações assim também, tá, Fernando? E aí impacta tanto a pessoa, né? Porque ela começa a olhar para você e falar, poxa, mas eu trabalho 5 anos lá, trabalho há 3 anos, entendeu? Peguei situação um pouquinho mais grave numa indústria de baterias, o cara trabalhava 10 anos, né? E indústria de bateria, né? O periódico deles é de 6 em 6 meses, né? A exposição ao chumbo é muito alta. Então, são situações que o fit test mostra isso pra gente, né? A pandemia atrasou um pouco, você sabe que é lei, né? As empresas que têm esse volume de usuários de proteção respiratória precisam anualmente fazer esse fit test, mas com a pandemia, né, distanciamento, Passou, né? Exatamente, acabou passando. Esse ano que está sendo retomado, mas ainda não está sendo cobrado efetivamente. Acredito que já para o próximo ano as coisas mudem. Exatamente. E a gente quer saber de ti também, William, com a tua experiência, com as tuas andanças, né? A gente pegando esse número de 1,9 milhão, é muita gente no mundo, né? Em nível mundial, né? Perdendo sua vida por falta de proteção. E nas tuas andanças, cara, tu atende os 3 estados do sul, né? Isso. Como é que tu tá vendo isso, cara? Essa evolução, essa questão de prevenção? Porque eu tinha um pensamento lá atrás, quando começou o Covid, que ia transformar o mundo, a questão da prevenção, né? As pessoas iam ter mais facilidade de entender a importância de se cuidar, né? De cuidar da própria saúde. Mas não impactou muito na minha visão regionalmente, que eu tô falando da nossa cidade e os clientes que a gente atende no Brasil, né? Eu vejo que não evoluiu muito essa questão. O que tu vê, cara, assim... Pode ser algo que possa ter mudado depois da pandemia ou tu não vê muita mudança, cara? É sensacional essa tua fala. Por incrível que pareça, Fernando, elas são regionais. Eu vejo que tem cidades, né, até algumas regiões de estados que ela tem um alerta maior, e eu vejo que tem região que ainda não, vamos dizer assim, não evoluiu, tá? Pós-pandemia, o uso do EPI, ele foi maior, né? Ele foi maior. Não, a gente tem números aí que explodiu, né? Ele foi maior. O pessoal ainda estava assustado. Pelo menos a compra e a venda explodiu. Foi demais. A utilização correta. Que é exatamente dentro da nossa pergunta, né? Agora, né, estabilizado, a gente vê pessoas que acabaram perdendo essa consciência. Por quê? Porque a falta de fiscalização é muito grande, né? Essa fiscalização acontece depois nos tribunais. Olha que coisa, que dados alarmantes. É um caminho invertido, né, Invertido, porque depois que a pessoa... no tribunal não tem orientação. Não, e depois que a pessoa descobre que ela teve uma perda auditiva ou que ela tá com algum problema, né, no corpo causado pela própria... por respirar esses contaminantes, aí a culpa é a empresa e não o EPI que ela não usava, entende? Então, por isso que a gente trabalha no sentido de conscientizar as empresas para conscientizar o funcionário. É uma situação que começa de cima para baixo, né? Os diretores, eles têm que comprar essa ideia e ir passando. Porque quando o usuário compra a ideia, aí ninguém segura. Aí você não vai ter afastamento, aí vai diminuir os acidentes muito grande. Mas se não houver essa consciência de cima para baixo, a resistência é maior. Eu vejo exatamente dessa forma, eu vejo falta de fiscalização, mas uma fiscalização mais orientativa também. Eu acho que a gente precisa evoluir isso no nosso país, né? Muito. Né? Porque ela tem que ser instrutiva. Sim. Né? Tem que ser instrutiva, né? A gente vê bastante, teve aí alguns dias aí no nosso município, o pessoal sofreu muito aí com relação à proteção coletiva e tudo mais. E foi um baque forte. Né? O pessoal aprendeu muito. Né? Mas eu acho que poderia ter sido preparado uma instrução anterior à paulada, vamos dizer assim. Ninguém gosta de aprender apanhando, né? Às vezes é necessário, mas o quanto é importante a instrução, né? E eu te digo também que é uma consciência que a gente precisa começar nas escolas. Né? Há um tempo atrás, a gente está falando aí de 10, 12 anos atrás, começou uma evolução de educação de trânsito nas escolas, né? E isso ganhou o Brasil, né? Hoje as nossas crianças têm educação do trânsito nas escolas, então eles sabem os sinais, sabem as faixas, olhar para os dois lados, né? E eu acredito que a gente precisa
precisava fazer isso na segurança, nas escolas, né? Isso, acho bem importante também. Orientar as crianças nesse sentido de prevenção, porque vão crescer adultos já com essa consciência. Por incrível que pareça, a nossa geração, Fernando, a gente é meio que próximo de idade, a nossa geração... Vamos revelar aqui, né? A nossa geração é uma geração mais consciente, né? Hoje, na grande maioria das empresas, os que ainda dão trabalho por usar o EPI são os antigão de casa. Claro. É aquelas pessoas que falam, não, eu já faço isso há 10, 12 anos. Nunca me deu nada. Exato, entendeu? Pra que eu vou usar, entendeu? Pra que eu tenho que usar óculos e um abafador, entendeu? Se eu uso proteção respiratória, eu não uso óculos. Então, assim, são situações, né? Peguei esses dias recentemente uma situação que me alarmou demais. Fui fazer uma visita dentro da fábrica e o cara soldando com a mão. Ele fazia assim, ó. Negócio que... Anos 70, 60, né? Eu acho não que consegue imaginar isso, né? Não. Consegue. E aí o técnico me olhou aquilo, né? Corrigiu a pessoa e falou, William, não tem jeito, cara. Eu não sei mais o que eu faço. Então, assim, são situações que acaba chocando no sentido da falta de consciência da própria pessoa. E assim, e aquilo vai queimando a retina do olho, né? Hoje a gente estava comentando sobre, né, os raios ultravioletas, né, causados pela solda, que não tem volta. É irreparável, né? Irreparável. E a gente percebe, assim, William, visitando clientes, possíveis clientes, a gente sempre acaba conversando com o pessoal e o último papo sempre é o quê? Mão de obra. O pessoal da RH que assiste nós aí vai entender o que eu tô falando. E eu tô, cara, começando a cada vez mais pensar de um pouco diferente e parar de reclamar da mão de obra, cara. Olha só. Por que eu digo? Porque eu também tenho empresa, eu tenho mão de obra lá dentro. E muitas vezes a gente fala, mas é ruim essa mão de obra. É ruim, né? Não sei o quê, né? É só gente ruim que tem aqui dentro dessa empresa, não consigo tratar gente boa. Cadê os funcionários bons, né? Mas a gente tem que parar, eu acho que de reclamar agora um pouco e começar a pensar mais na forma de educar o que a gente tem em casa. Exato. A gente vai ter que se esforçar mais. Exato. Eu tô falando que eu sou empresário também, tenho empresa, e eu vou ter que fazer isso cada vez mais dentro da minha empresa. Eu vou ter que parar, né, de procurar a pessoa certa e trabalhar cada vez mais as minhas pessoas. E formar dentro, né? É o único caminho que eu vejo, né, pra gente evoluir na parte de segurança, é treinar, educar cada vez mais, investir mais em capacitação e treinamento voltada para segurança, voltada para a parte produtiva, né? Os RHs com certeza estão pensando isso há muito mais tempo, né? Mas eu, como empresário, eu tô mudando totalmente. Eu não reclamo mais de mão de obra. A gente tá em fase de contratação lá. Eu falei, Fábio, vamos, a minha esposa, né, que trabalha comigo lá, vou mandar um beijo para ela. Legal. Eu falei, não vamos procurar o melhor. Vamos procurar pessoas que querem aprender, né, tentar identificar isso e investir todas as fichas no conhecimento. Eu sempre costumo dizer que nós somos o exemplo, né? E que o exemplo, ele fala mais alto do que palavras. Né? Isso é muito legal, Então, você sendo um exemplo para os teus funcionários ali, né, para os teus, não só funcionários, né, eu digo subordinados, né, as pessoas abaixo de você, já começa a ser algo diferente, né? Eu visitei uma empresa esses dias, aí entrando na linha de produção, eu carrego o meu kit, né, tenho o meu kit, né, porque se a empresa não utiliza os produtos da Libras, né, eu já entro para chamar a atenção dos funcionários, os caras, e aquele abafador lá, gostei do capacete, né? Então é bacana esse tipo de situação. Então coloquei o meu kit, aí o técnico voltou lá na sala dele, né? Falou, deixa eu pegar o meu aqui, porque se eles me verem sem, já vão me encher meu saco. Eu fiquei pensando assim, não deveria nem estar na tua gaveta isso, né? Deveria estar pendurado. Você tá entendendo? Então, o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. Então, assim, acredito muito, concordo contigo da gente começar a olhar para dentro, começar a formar esses funcionários e mais do que isso, do que tudo, né? Dar o exemplo. Isso. Então a gente tá percebendo essa mudança, né? E eu acho que é importante a gente ir para esse caminho que não vai ter volta, né? Não. A forma que a gente estava lidando, né? E muitas vezes, dentro dos clientes que a gente vai, aí a gente escuta, né? Mas eu dou a integração, né? Eu dou um treinamento de trabalho à altura, né? Eu dou um treinamento, eu dou orientação, né? No início, quando ele entra a trabalhar, mas muitas vezes acaba ali, né? A gente orienta, dá a integração, treina colaborador inicialmente ali, e daí, vamos dar lá no final do ano só, 6 meses depois. Eu acho que isso aí falta a gente
afunilar mais. Exato. Né? Investir mais no tempo, Sim. né? Para capacitação com mais frequência, periodicamente mais rápido, Mais né? rápido. As coisas acontecerem. Vai ter que ser dessa forma aí pra gente conseguir atingir uma melhoria Exato. e diminuir esses dados aqui. Nossa, que são que a educação assustadores. a educação assustadores. vai ter que salvar. Né? Sim. Não tem outro caminho, né? A gente precisa investir nisso aí. E o usuário, né, ele começar a olhar o equipamento de proteção individual no sentido assim, é ruim de usar, ou isso aqui é desconfortável, mas naquela sensação de tipo, não, eu preciso disso aqui. Não é que eu sou obrigado, é uma responsabilidade Sim. minha com a minha vida, né? Eu sempre digo uma coisa nas palestras, treinamentos técnicos que a gente faz, Fernando, que é o seguinte: a empresa, você não é obrigado a usar o EPI porque a empresa te obriga. Você é responsável pela sua vida. Por quê? Porque se você se acidentar, a tua vida para, a empresa não. Exato. Nós somos um número. E esse número é substituído a partir do momento que ele não começa a entregar aquilo que deveria ser entregue. Exatamente. Entende? E a vida da pessoa que sofreu um acidente de trabalho ou que está, né, afastada por uma doença ocupacional, ela para. Ela para. E aí depois, quando de repente ela começa a voltar, né, já tem outra pessoa lá no setor dela, talvez fazendo melhor do que ela. Exato, a chance dela não voltar mais é muito real, grande, né? é muito grande. Isso. Então, assim, tem que ter essa consciência. Não é que a empresa te obriga, é você que é responsável pela tua vida. Com certeza, a saúde é da gente, né? É da gente. É da gente. E a gente tem técnicas, ferramentas que a gente aplica para a gente estar desenvolvendo essas melhorias aí, Sim. que são milhares que o pessoal usa na prática, o pessoal técnico ligadinho aí. E uma delas que a gente fala bastante e ainda não é tão disseminada é a parte de PPR. Sim. Né? O Programa de Proteção Respiratória. Né? Que vai dar um parâmetro, vamos dizer assim, mais eficiente, né? E vai ser bem pontual e objetivo para indicar o equipamento correto. Ele vai trazer o fit test para dentro da tua empresa. Sim. Né? Ele vai trazer um treinamento específico para dentro do teu processo para melhorar. Sim. Né? Ele vai exigir com que tu realmente analisa os riscos que você tem ali de uma forma diferente. Né? Que é através da quantificação de agente químico. Né? Perfeito. Né? Então, fazer os levantamentos e identificar o quanto eu tenho ali de exposição vai me definir, vai me dar um norte certeiro gigantesco do que eu vou gastar em equipamento, quais as técnicas que eu vou aplicar, quais treinamentos vai ser necessário e tudo mais. Exato. E eu vejo, não sei se é assim contigo também, né? Eu tenho 450 clientes, né, cara? Uau. Então a gente não tem essa cultura ainda da elaboração desse documento, porque uma é que ele não está dentro das 35 normas lá, né? Ele não entrou ainda. Né, mas ele é uma ferramenta indicada, né, para fazer esse controle da proteção respiratória, e a gente percebe que o pessoal não quer investir nisso. Mas os resultados que a gente tem com quem investe é fantástico. É muito grande. A gente reduz custo investindo em PPR. Exato. Né, porque a gente consegue analisar melhor, né? Exato. E aí você quantifica, né, e certifica o setor, né? No que sentido de quantifica? Você identifica os problemas que eles estão expostos e em cima disso você consegue colocar uma eficiência maior. Ou seja, se eu tenho uma empresa que eu preciso usar respirador semifacial porque eu sou exposto a vapores orgânicos ou gases ácidos, um exemplo, para que eu vou ficar trocando, né, diariamente uma máscara descartável, sendo que eu posso fazer um estudo e trocar os meus cartuchos a cada 10, 8, 12 dias, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque as empresas, elas pegam algumas situações paralelas ou semelhantes e aplicam em outros setores, e não é, né? Eu tenho um setor, Fernando, por exemplo, que trabalham 4 pessoas expostas ao mesmo risco, e os cartuchos duram menos. Olha e aí só. você me pergunta, por quê? Porque talvez fuma, então a insuficiência respiratória dele é maior, então é um cara que ofega mais, Claro. então consequentemente o cartucho vai entupir mais, né? Outro também é o tempo de exposição, que isso é muito pouco falado. 4 pessoas no mesmo ambiente, mas desses 4, um trabalha 6 horas e as outras 2 horas do dia ele vai ter que fazer uma outra situação. Uma outra atividade. Exato. Então, é o mesmo setor, é a mesma exposição, porém, tempos de exposição diferentes. Consequentemente, a vida útil desses cartuchos ou dos filtros mecânicos também muda. Claro, com E certeza. é interessante que eu nunca vi
nunca vi, lendo esses PPRs, esse tipo de divisão. Não existe. E é muito comum o pessoal me perguntar, William, quanto tempo dura o teu cartucho? Isso me perguntaram hoje de manhã, cara. Quantos eu vou usar na semana, Fernando? Eu devolvo a pergunta, eu falo quanto tempo ele está exposto e qual que é a medição, né, no ambiente. A pessoa não tem. Isso. Então, assim, são situações que jogam para nós, né, fabricante ou até para as distribuição, né, perguntando, mas que eles deveriam ter esse controle. Isso. Eles deveriam fazer essa leitura, né? E isso é muito sério, porque de repente eles podem estar usando o respirador adequado, o cartucho adequado, só que o tempo de troca esteja errado, né? E aí, consequentemente, a pessoa vai acostumando com aquele cheiro ou com aquele gosto, ou em determinadas situações é inodoro, né? Sim. Igual o gás de cozinha, né? Sim. O gás é inodoro. Ele tem aquele cheiro para que a gente identifique ele no ambiente. Mas o tratamento que ele sofre, né? A maioria dos gases são inodoros. Sim. Então, são situações que a pessoa está exposta, tá com perigo e nem está sabendo que está exposta. Exatamente. Então, a questão de PPR é bem importante, pessoal. As empresas que têm exposição a alguns agentes nocivos aí, vapores, gases, poeiras, entre em contato com nós lá, vamos lá fazer uma visita, uma análise, e a gente vai estar mostrando um pouquinho mais sobre isso, como funciona, né, e quanto custa, né? Todo mundo já está pensando, sentado no sofá lá, mas quanto vai me custar isso? Tem o seu preço, pessoal, mas o resultado, né, e o quanto ele vai te economizar no final é com certeza maior do que ele vale. Né? Pode ter certeza disso aí. Outro dado interessante que eu trouxe, a Libus é legal porque, cara, é uma gama de equipamentos que vocês fornecem, né, cara? Saindo um pouco da questão de poeira, nós temos dados também que eu trouxe aqui do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, prevê que aconteçam anualmente cerca de 150 mil acidentes oculares no Brasil, né? Grande parte deles ocorre no ambiente de trabalho com homens de 30 a 40 anos. Estamos dentro só, aí. Estamos quase revelando. Estamos quase revelando. Sendo que a maioria pode deixar sequelas, né, cara? Porque muitas vezes acontece bastante. E 90% dessas situações, no momento que faz a análise do acidente, a ficha de análise de acidente lá, outras ferramentas que se aplicam, é comprovado que 90% poderia ser evitado pelo uso de EPI. Uau. Né? Que é um que você fornece também alguns, né? Que vocês oferecem, né? Então, que dado, né, cara? 150 mil por ano. É muita gente. Se a gente... Particulado projetado, né? É a máquina que dá problema. Exato. Se a gente for dividir isso por dias, né? Quantos mil acidentes acontecem diariamente, né? O que acontece, né? Olha só, né? Faixa etária entre 30 e 40 anos. Pessoas experientes. Teoricamente experientes. E aí, Fernando, entra num outro dado. Eu faço isso diariamente, ou eu faço isso já há um bom tempo e nunca me aconteceu nada. Não é agora que vai acontecer. Sim. E aí que tá, né? No acidentes, né, oculares, ele causam duas grandes situações. Primeiro, o impacto, né, visual da pessoa, né? A pessoa começa a se sentir feio, a cura, o tempo de cura, ele é muito grande, né? Gigante, alguns casos, o né? O estético é sempre doloroso. O estético também influencia muito. E se ele tem a perda de visão, né, dos olhos, a tendência dele perder a outra visão... Acelerar a perda, né? É muito grande, muito grande. E aí vai separar de acordo com o estilo de vida da pessoa, claro, né? Então, tem pessoas que em 10 anos pode estar perdendo a outra vista também. E aí, existe hoje colírios caríssimos para tentar retardar isso, mas assim, a chance é muito grande. Então, para quê? Né? E na proteção visual, né, facial, que a gente chama visual e facial, nós temos 3 divisões, né? Certo. Que eu acho fantástico. Primeiro, os óculos, que é para proteger o olho. Os óculos ampla visão, que é para proteger o perímetro ocular, além do olho. E os protetores faciais, que aí protegem a face, né? Ou seja, o rosto como um todo. Sim. Então, são 3 divisões que não justifica
esses números esses aqui, números. né? E a gente tem uma máscara de solda aqui, né? Tu quer falar um pouquinho dela aí pra nós? Máscara de solda. Tem gente que nunca viu, estão olhando ali, imaginando o que é esse troço em cima da mesa. Quando eu apareci com essa máscara em casa, a minha filha falou a máscara do Homem de Ferro. É, parecido, cara. Máscara de solda eletrônico, tá? A Legal. Libus tem algumas diferenças bem interessantes nesse modelo aqui, tá? Depois vocês podem conferir também. Tem no site lá de Tem vocês no site também. Qual que é o site de vocês lá? É libus.com.br, tá? Bem facinho. Tem a parte, né? A parte de temperatura de 9 a 13, né? Então você consegue regular o escurecimento dela, um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Pra quem não conhece lá, o William pode até mostrar pra câmera lá. Aqui. Né, que o pessoal enxergar. É pra pessoal que faz solda, soldadores, né? Isso. E daí, quando ele dá o contato com o metal, dá aquela luz. Exato. Quando clareia, que a gente a chama máscara... de radiação não ionizante. Exatamente. Né? Mas é a luz, para quem não conhece tecnicamente. Exatamente, né? isso. Né? E aí, a máscara automática, ela já fecha, né? Ou seja, ela escurece para facilitar a visão de quem está soldando e não prejudicar os olhos, né? Legal. E aí você tem esse regulador aqui, né? Que aumenta o escurecimento da máscara ou ele clareia mais. Tudo de forma eletrônica, né? Tudo de forma eletrônica. E internamente nós temos 2 sensores, né? Que é 2 botões aqui, que é o sensibilidade e o delay, né? O sensibilidade é para quando ele começar a soldar, ela já fechar, né? Ou ela ir escurecendo aos poucos para ele ir entendendo, por exemplo, vai fazer um cordão de solda, né? E o delay é o contrário. Após ele soldar, para ela voltar. Ou ela clareia de uma vez, ou ela vai clareando aos poucos. Legal. Então, é um sistema, por isso que é chamado de máscara de solda eletrônica. Eu vi que ela tem uma ventilação muito legal ali dentro. Muito Pode interessante. mostrar aí pro pessoal. Claro. Todo o usuário, né, de uma máscara de solda eletrônica, ele vai ter que usar um respirador por baixo, né? Ou uma máscara descartável, no mínimo PFF2 com carvão ativado, ou um respirador semifacial com os filtros mecânicos, né? Então, o que acontece? Ele vai estar com esse respirador e mais a máscara de solda. Aqui, por dentro, fica uma bolha de ar quente que incomoda muito. E dependendo do setor onde ele trabalha, a temperatura ainda é mais quente. Então, o que a Libus fez? Ela tem esse sistema aqui, ó. Eu vou abrir para vocês, para dar uma olhada, que é totalmente furado para ser ventilado, para facilitar essa troca de ar. Exatamente. Então, isso faz com que o colaborador não cria aquela sensação de sufocamento. De abafamento, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa bem interessante das máscaras, e aonde a gente apresenta e coloca para o usuário testar, os caras não querem mais devolver a máscara. Imagina, cara, imagina. E o equipamento que tem aqui na Cossegura, aqui, os parceiros nossos. Exatamente, Chapecó, né? Nosso patrocinador master aí, que a gente não falou, e já vou falar. Um abraço pro pessoal da Cossegur aí. Cossegur tem a pronta entrega, as máscaras aqui. Esse modelo específico é a Strong 1000, tá? Ela é indicada para solda aço carbono e aço inox, né? O famoso aí ferro fundido e alumínio. Legal, cara. A gente até manda um abraço pro pessoal que trabalha com solda, que assiste nós aí. Vocês são guerreiros, viu? Porque os caras que usam mais EPI é soldador. É soldador. Soldador. Tá pesado o dia todo, né? Soldador. Por isso que ganha bem esses caras e tem que ganhar mais ainda. Ganha bem mesmo. E é difícil achar quem quer trabalhar com isso. Exato. Né? Não, o soldador, só pra falar rapidinho, né, dos EPIs falar. deles, né? Tem a roupa barbeiro, aí eles têm as luvas de raspa ou de vaqueta, normalmente, né? Que são mais grossas. E aí vem o respirador semifacial, máscara de solda eletrônica e, em alguns casos, dependendo do ambiente, ainda os protetores auriculares. Olha, né? aí, cara, porque realmente é muita coisa. É muita coisa. E a Libus, eu tenho certeza que o design dessa máscara aí que tu apresentou pro pessoal de solda aí, tenho certeza que se adapta muito bem aos próprios protetores que vocês fornecem. Né? E a gente ainda tem, só para finalizar sobre ela, a gente ainda tem a opção, né, de tirar essa suspensão e colocar um adaptador para encaixar no slot do capacete. Que legal, cara. Então, se a empresa tem algum risco, de queda de material, de ponte rolante.
Exatamente. Você pode trabalhar com o capacete e a máscara de solda acoplada no capacete. Então, ela seria como um protetor facial eletrônico, né? Então, é bem interessante aí a Libus com essa solução. A gente já tem algumas empresas aí a nível nacional que utilizam dessa solução. Bacana, bacana. Então, para quem tem interesse de conhecer pessoalmente, tem lá na Cosegur, nosso patrocinador master, mandar um abraço lá pro Ale João Ale, né, pro Flávio, o Dorvalido lá, um grande abraço para eles lá. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Perfeito. E eu, pesquisando, né, a tua gama de produtos aí, que é sensacional, cara, a gente vê que muitos acidentes acontecem hoje devido à queda de objetos, né? Exato. Vamos pegar a obra construção civil, tem um monte de gente que assiste nós aí, que trabalha com construção civil, queda de objetos é muito comum. Muito né? comum. A NR12, né, a própria NR18, né, através do PGR, prevê as proteções coletivas. Exato. Né, que a gente tem que fazer laudos, né, projetos de proteções coletivas que impeçam ou diminuem o risco disso acontecer. E a Libus entrega um capacete sensacional, cara, que tá entrando violento aí no mercado. Ele acompanha no nosso cenário aqui todos os podcasts da Distrimed, né? E até colocar o meu aqui, ele falou, não, William, tem o meu ali, deixa ali. A Libus aí é a nossa referência hoje, né? Bacana. Então a gente vê que é um capacete que ele ficou muito leve, William. Eu me apavoro, cara. Eu me apavoro porque o conforto de uso dele é sensacional. E aguenta, William? Tão leve assim, aguenta. E foi feito para aguentar, né? E desde do nosso modelo de entrada, né? Que é esse modelo Gênesis aqui, quanto a linha Premium, que é a linha Millennium, eles são desenvolvidos para repelir objeto. Tanto o objeto quanto líquido, né? Então, os capacetes da Libus, eles têm esse design, né? Para o que cai aqui, ele possa expelir pro lado, para frente. E a absorção dele é muito grande, porque todos, desde a linha de entrada quanto a linha Premium, são suspensões com 6 pontos. Então, isso absorve a queda de impacto muito maior e gera vamos dizer assim, menos perigo para quem recebe esse tipo de lesão, né? Legal. E hoje vocês também têm os 3 pontos aqui, eles também... 4 pontos agora. Exato. Então, a jugular, outro detalhe bem interessante, que as jugulares nos capacetes da Libus, tanto modelo de entrada quanto a linha Premium, elas são no casco, né? Não isso na suspensão. Por quê? Porque se caso isso aqui enrosque, a jugular tem esse efeito aqui que ela arrebenta. Isso. E aí eu tenho a jugular de 4 pontos no modelo da Libus, no modelo Millennium, que é como se fosse um capacete de ciclismo, né? Ele desce 2 de cada lado e trava embaixo, para trabalhos em altura, né? Legal. E logo a gente já tá lançando aí no mercado o nosso capacete para altura mesmo, que daí é o Millennium Andes, né? Novidade aí, ó, já estamos lançando novidade. Millennium Andes, né? Que é um capacete de altura da Libus do Brasil. Legal, que ele vai ser parecido com o alpinista, assim? Isso. Com design parecido? Exato. Parecido com os alpinistas, né? Porque o capacete de altura mesmo, para trabalho em altura, ele não tem aba, né? Porque a pessoa precisa olhar para cima ou, né, para baixo, então facilitar a movimentação, né? Campo visual também, né? Aumenta o campo visual. Bacana, cara, muito legal. Né? E a questão de queda de objeto realmente acontece muito acidente ainda. Demais. E esses testes é feito hoje nas fábricas do Brasil também? Ou... Isso, a Libus tem o nosso laboratório, né? Nós temos o laboratório próprio. E o teste do capacete, ele é de 2 formas, né? Primeiro a gente aquece, coloca o capacete num ambiente com temperatura, né? Então, uma temperatura aí de 50 graus, despenca um objeto aqui, né? E ele não pode ter nenhum tipo de fissura, não pode ter nenhum arranhão, ele não pode amassar, tal. Pode furar. Não pode furar. O mesmo capacete, depois ele é colocado num teste de baixa temperatura, então ele é resfriado a menos 30 graus, e aí desce esse objeto e bate também, e ele não pode ter nenhuma deformidade. Então são... Sofrendo têmperas e temperatura, exatamente. Porque a gente tem, por exemplo, clientes que nós atendemos, né, frigoríficos, por exemplo. Tá louco. Menos 30 graus, túnel de congelamento. É comum, né? Como nós temos a sala de máquina que chega a quase 50 graus. Então, assim, isso nós estamos falando de uma empresa que tem vários segmentos dentro dela, né? Então, tem que ter esse tipo de situação. Aí depois, né, a Libus, os capacetes são todos classe B, né? Ou seja, eles também são para inflamabilidade, legal, né? Cara. Tive que até treinar essa palavra, né? Inflamabilidade, né? É um trava-línguas, né? Ou seja, se tiver algum choque elétrico, né? Ele foi desenvolvido para não
pegar fogo ou não propagar fogo, né? Sim. Então, ele é exposto ao maçarico e ele tem que resistir 5 segundos. Né? Legal. Então, isso é bem interessante. Nós temos vídeos, depois pode entrar no nosso canal lá no YouTube, que tem vídeos do nosso laboratório. É Libus também no YouTube lá? Isso, Libus do Brasil fazendo os testes, tá? E aí, lá no YouTube é bem interessante, porque tem testes com os óculos, testes com os capacetes. Bacana. Então, assim, a nível de conhecimento, convido vocês, né, a entrarem lá, a seguirem a página. A gente sempre tá colocando material lá, conteúdo. Bacana. E o pessoal de casa tá olhando em cima da mesa aí, olhando, mas agora, o que a Libus tá fazendo? Boné agora? Mas o que tá acontecendo? Isso é um brinde? Casquete, cara. Achei que era um brinde aqui. Olha só. Sortear. O que é isso aí? Boné casquete. Fala um pouquinho pra nós. Boné casquete é uma situação bem interessante, porque ele não veio para substituir o capacete. As aplicações dele são diferentes, tá? O capacete, ele vai usar em todo o ambiente que tem projeção de impacto, né? Ou seja, se tem perigo as quedas de materiais mesmo. De queda de material, exato. O boné casquete, ele foi projetado para pequenos impactos, né? Ou seja, aquele impacto de baixo para cima do colaborador, né? Se projetando contra algo. Contra algo, exatamente. Então entrou embaixo de uma máquina, levantou a cabeça, pum, bateu o capacete. Oficinas mecânicas aí, o pessoal que trabalha. Oficina mecânica. O pessoal da Recmac lá, que eu tava visitando essa semana lá. O pessoal trabalha com manutenção de empilhadeiras. Olha aí, ó. Então, isso aqui é uma solução bem legal. Fantástica. Mecânicos usam bastante. O pessoal próprios caminhoneiros, né? Eu peguei recentemente um acidente de um caminhoneiro que levantou embaixo da carreta, cortou a cabeça porque bateu ali no gancho onde que amarra a lona. Então, é para pequenos impactos. É a projeção do ser humano contra um objeto cortante ou perfurante. Da indústria, daqui a pouco até o setor de manutenções, né, que trabalha dentro de sala de máquinas abaixadas. Exatamente. Né? É que a área frigorífica é muito forte, o pessoal da área frigorífica, um abraço aí. Isso. Pode também ser uma solução, cara. Uma baita de uma solução. Hoje, as montadoras no nosso país, tá? 100% delas já usam o boné casquete. Por quê? Porque aonde eles estão trabalhando, né, as esteiras e tal, é tudo rente a cabeça dele, né, dos funcionários, e o que passa por cima da fábrica não tem ninguém trabalhando embaixo. Sim, então, hoje, 100% das montadoras no Brasil já com o boné casquete. Cara. É uma novidade que eu tenho certeza que foi uma surpresa para muita gente que assiste nós, porque não é tão comum ainda, né? Ainda não. Hoje mesmo, no nosso workshop lá com o pessoal da Cosegur, né, quando a gente apresentou e explicou essas diferenças, na plateia ali a gente tinha pessoas que não tinham conhecimento do boné casquete. Eu vi esse boné aplicado na fábrica da John Deere, lá em Horizontina. Perfeito. Né, fazem uns 6 ou 7 anos que eu fui lá. Olha só. A última vez. Já estavam usando, né? Não sei qual marca que era, né? Mas eles estavam usando esse modelinho aí que eu achei sensacional no dia, né? Que usou para caminhar por dentro da fábrica. Sim, né? para conhecer. Que estava sendo usado um conceito errado, né? Porque eles deram para os visitantes, porque se cair alguma coisa ia ajudar, não é o conceito. Não era o conceito. Então, são informações que as coisas vão mudando, né? Então, 7, 8 anos, né? Então, estudos, né? Então, é realmente legal, mas muito legal. Hoje é um produto certificado, né? Hoje a Libus tem o CA do boné casquete. Então, são situações que a gente vai colocando no mercado e explicando também as diferenças, né? Certo. Por isso que eu sou fã, Fernando, e agradeço aí pelo convite, tá? Desse espaço, né? De podcast pra gente levar informação, porque são muitas coisas poucos difundidas ou que só são difundidas quando as empresas abrem as portas e a gente vai visitar, leva então eu vou mostrar por dentro aqui, William. Com licença, né? Imagina. Tem todo um material que é plástico? O que é isso? Isso é um polímero, né? Resistente. Esse modelo aí da Libus é um modelo que a gente chama modelo argentino, que ele é um modelo um pouco mais vazado, né? Então ele tem essas entradas de ar aí. Aqui no fundo, né? Isso. E ele também é recortado lateralmente. Sim, a orelha aqui. Exatamente. Então, de repente, se precisar usar com um abafador. Ele encaixa certinho o abafador aqui no lateral. Tá vendo, pessoal, lá em casa? Isso. Ele ajuda bastante. Muito legal, cara. Muito legal mesmo esse material aqui.
Bem comprar um pra interessante. mim andar no dia a Né? dia aí. Pronto. Não é que nem a mulher joga as coisas dentro de casa, vai ajudar, né? Muito legal. E me diz uma coisa, a Libros, ela vende personalizado já pra empresa? Personalizamos, tá? A partir de 120 peças, a gente consegue personalizar com a cor do cliente e até mesmo com a logo Olha, que legal, da cara. empresa. Que Então, legal. isso é bem Já vem interessante. prontinho, já Isso. sob encomenda. A pronta entrega eu tenho azul e preto, né? Uhum. Mas aí, se quiserem personalizar, aí tem nessa forma. Muito bacana, cara, muito legal. E agora a gente chega num quadro muito especial pra nós, que é o Fatos Históricos. Tu já Olha contou só. vários aí. né? Já atravessei já o quadro. Isso, mas é um quadro muito gostoso que a gente faz aqui, né? Que é em oferecimento ao nosso grande patrocinador Master aqui. Acabou desligando o meu tabletzinho aqui. Olha lá. É a Cosegur, nosso parceiro, que acreditou em nós no primeiro diálogo, né, que a gente legal. teve desse projeto aqui. Então eles acreditaram em nós e nosso patrocinador Master, Cosegur, que tem tudo que a gente está mostrando para vocês aqui Tudo. de equipamento Dos da pés à Libus, cabeça. dos pés à cabeça. A Cosegur lá fornece, né, especialista, né, em trabalho à altura, proteção respiratória, né, tudo que tu precisa para proteger o teu colaborador aí na empresa. Exato. Procura Cosegur lá, @Cosegur no Instagram, né, e também consegur.com.br, porque você vai encontrar várias novidades também. Tudo que tem de novo aqui tá lá na Consegur. Inclusive outros que a gente vai mostrar aí na sequência do podcast, do programa aí nosso de hoje. Certo? Então, William, esse quadro é para contar história mesmo, cara. É pra contar história. Nós estávamos conversando, né, sobre quedas de materiais, eu estava lembrando Perfeito. de um aqui, né, de um fato histórico que me marcou muito, né, que entra mais na questão de sinalização do nível do solo, mas foi uma queda de objeto que aconteceu e machucou um colaborador uma vez numa fábrica que eu prestava serviço, que era geralmente na hora do meio-dia, o pessoal da manutenção entrava dentro da produção para fazer as regulagens de máquina, né, e startar algumas outras, manutenção, né, predial, e naquele dia estavam trocando lâmpadas. Nossa. Né, e o prédio tinha uns 12 metros de altura, mais ou menos. E aí os eletricistas subiram, né? E a regra da parte de segurança dessa operação era sempre isolar o local onde que eles estavam acima. Perfeito. Trabalho à altura, né? Queda de objetos, pode cair ferramenta. Sim. E não foi feito isso. Ah. E a atividade de troca de lâmpada atrasou um pouquinho. Né? E o pessoal do almoço começou a voltar para a fábrica. E nisso, o eletricista lá fazendo atividade derrubou uma chave de fenda lá de cima. Aquelas industrial grande. E ela veio. E o Joãozinho estava naquele exato momento passando ali, né? Tava de capacete, protegido, mas ele deu o azar de pegar no ombro dele. E não cravou. A chave de fenda, se cravasse, não seria tão grave, eu acho. Olha só. E ela pegou como se fosse um machado. Pegou no ombro do cara aqui e amputou o braço do cara. O cara ficou segurando o braço dele na mão. Né? Então foi muito terrível aquele acidente e me marcou muito. Né? E é uma coisa que eu cobro muito, cara, de quem a gente acompanha semanalmente, né? Clientes que a gente visita semanalmente, Modesca, a gente fala muito isso também, cliente nosso, parceiro, um abraço para eles. Que legal. Que a sinalização ao nível do solo para trabalho à altura, Exato. né? Que não é o que a gente está falando hoje aqui, é fundamental. Demais, né? demais. É fundamental, né? Então demais. Isso me marcou muito. Se pegasse no capacete, o cara talvez tinha salvado, né? Olha não só. teria dado um dano tão grande quanto deu. Nossa. Né? Mas foi uma sequência de erros de procedimento que todo mundo sabia, né, que ocasionou esse acidente e me marcou muito. Falando queda de objetos, eu lembrei do assunto, né? Nossa. E tu pode ficar à vontade para contar qualquer coisa aqui, cara. Não, eu vou contar como que eu, né, defini, né, e como que eu quis seguir carreira dentro do EPI, né? Cara. O começo de carreira... Foi traumático? Né, foi um divisor de águas, né? Eu trabalhava num televendas dentro de uma distribuição em Curitiba, né? Vendendo equipamento de proteção. Isso em 2008, né? Então, apesar de a gente ter esse rostinho aqui, mas é muito estrada de chão já, né? Já rodamos bastante. Já. Em 2008. De 2008 para 2009. Então, eu tinha mais ou menos uns menos de um ano de empresa, uns 10 meses de empresa, surgiu a oportunidade para eu visitar um cliente para a gente fechar um contrato. Então, eu peguei o vendedor externo na época, né, e fomos nesse cliente. Foi a primeira vez que eu saí da empresa para visitar um cliente, né? Então, trabalhava em escritório, televendas, né? Então, você chegava, colocava o teu headphone ali, tal, notebook.
quando eu chego no cliente, né, a primeira coisa que eu já começo a olhar, né, estamos a 120 dias. Aquela plaquinha que eu odeio. Aquilo já me causou um espanto, né? E assim, eu era novo, tinha 22 anos, 21 anos na época, então eu não tinha essa realidade da indústria, né? Aquilo já me causou uma estranheza. Estávamos nós numa mesa negociando, né, o meu vendedor externo comentando, falando das empresas, a gente negociando o preço ali. De repente, somos interrompidos com uma pessoa entrando dentro da sala, né? Tava na reunião o técnico de segurança, o comprador, tinha mais alguém lá, acredito que acho que era o menino do almoxarifado. Nós estávamos 3 da empresa, 2 da minha empresa, eu e mais um. Entra essa pessoa com a camisa da empresa toda ensanguentada, gritando: Alessandro, pro técnico de segurança, né? O fulano lá, você cortou a mão, preciso de você, assim. Aquele momento, para mim, foi tão impactante que eu comecei a observar. Falei, gente, eu não vendo só um EPI, né? Eu vendo algo que muda a vida das pessoas, ou para bem ou para mal, Sim. né? E aí a reunião não tinha mais como continuar, né? Eu totalmente deslocado, né? O vendedor que estava comigo também deslocado, né? O técnico de segurança saiu correndo para socorrer lá, ficou aquele climão chato, né? Aí eu falei assim, olha, pro comprador, né? Eu falei, olha, a gente volta outra hora aí, fica bem tranquilo, né? Vamos resolver, né? E aí depois a gente foi entender que o cara tinha prensado a mão numa máquina lá, acabou tendo a perda dos membros, né? Perdeu alguns dedos, e aí aquilo ali me chocou demais, né? Eu não era formado em segurança do trabalho. Realmente, foi um trauma que mudou. Falei, cara, eu não trabalho só com... Eu não vendo só um produto, né? Eu vendo algo que passou daquilo ali, ou é acidente, ou é uma doença ocupacional. E aí acabei me encontrando na profissão, né? Eu brinco que é um caso que eu conto, né? Claro. Mas é algo que a segurança do trabalho, para mim, não foi eu que escolhi. Ela me escolheu, entende? Porque através dessa situação ruim, fez com que eu tomasse um rumo, falando, não, eu preciso trabalhar diferente, eu preciso vender esse negócio mais incisivo, mais técnico, para evitar isso daqui no futuro. Muito legal, cara. Entende? Muito Essa legal. consciência eu preciso ter nas pessoas. Então, quando eu vou numa palestra, quando eu dou alguma palestra em CIPAT, né? Eu costumo dizer que palestra de CIPAT eu valorizo muito, porque são 40, 50 minutinhos ali que a fábrica para as pessoas te ouvirem, né? E é engraçado porque quando a gente vai falar de segurança, a gente fala exatamente o que os técnicos, os engenheiros falam diariamente para os usuários deles. Sim. Só que quando é uma pessoa de fora, parece que a atenção é muito maior, muito né? maior, né? Muito maior. Então a gente faz algumas dinâmicas, né? Eu falo, ó, não vale dormir, se alguém estiver dormindo aí, ergue a mão que todo mundo bate palma, né? Sim, assim, eu faço uma interação com o pessoal porque eu valorizo isso. Eu Claro, preciso que eles tenham essa consciência. Muito bom, né, cara? Principalmente tu tá passando informação e tá recebendo aquela atenção. Aquela atenção. E eu preciso que eles tenham e adquiram essa consciência, né? Então eu sempre costumo dizer, não gosto de contar a história pelo acidente, mas gosto de contar essa história aonde ela parou. Aonde ela parou e aonde a gente chegou, né? Onde eu cheguei, né? Isso. Então, se hoje eu tô aqui falando contigo, Fernando, é por conta daquele episódio. Que legal, cara. Muito legal, cara. E nós temos um quadro também muito legal, que é em oferecimento da Distrimed, a nossa empresa querida aí, né? Que vai completar 11 anos em dezembro agora. Olha só. Né, de mercado. A gente está bem contente aí, né? Com esse tempo já que a gente tem de trabalho junto com a Distrimed aí. E esse quadro é Dicas Distrimed, né? Perfeito. E tem um equipamento aqui que eu falei, né, em outro podcast, e eu não vi a hora de te trazer aqui para tu apresentar pessoalmente ele, cara. Que legal. Ele vai ser repetitivo para quem acompanha nós aqui, mas agora a gente vai ter um cara certo para falar desse equipamento, que é esse abafador eletrônico, William. Eu vou te passar ele aí. Sensacional. Isso aqui, para mim, nos últimos tempos aí, é sensacional esse equipamento, cara. E vai ser revolucionário. Vai ser revolucionário por algumas situações, né? A gente sempre comenta que o abafador eletrônico, ele não foi desenvolvido para 100% da fábrica. Ele foi desenvolvido para cargos específicos dentro da fábrica, né? Ou até mesmo visitas, né? Se você tem uma empresa ou uma fábrica que recebe bastante visitantes e precisa conversar com esse pessoal lá na tua produção,
Esse aqui é o produto. O que que acontece? Ele tem 2 microfones na parte frontal dele, né? Que eles filtram a voz Faz a captação. e tampam o ruído. Então ele foi desenvolvido para ampliar a voz, para a pessoa não falar gritando, né? Ou não afastar o abafador de uma orelha para falar, né? Que é muito comum. Muito comum. Muito comum, né? As pessoas estão na produção lá, aí quer falar mais alto, ô Fernando, ou bota aqui, ó, né? Ou seja, não existe meia proteção, né? Exato. Ou você tá protegido ou não tá protegido, né? Então esse abafador ele foi desenvolvido para esse tipo de sistema, onde facilita a comunicação das pessoas. Setores de expedições, né, cara, vão evoluir muito com isso aí. Muito. Ele precisa de comunicação e tem movimentação, empilhadeira, material, né, então... Outro setor que cresceu bastante no nosso país, stand de tiro, né? Sim, então, ele foi desenvolvido para quê? Para tampar o estampido do tiro e você... Que é o impacto, que ruído de impacto, exatamente, né? Que a gente sabe que algumas situações passa de 108, 112 decibéis, né? E então você não escuta o estampido do tiro e também pode facilitar a comunicação com o instrutor, por exemplo, né? Então, o exército, né, com certeza muito utiliza, isso aí, né? muito. Outra questão também, ele tem o sistema de, esse aqui é o modelo E3, tá? Só para informar, a Libus tem 2 modelos, tem o E3, que é o completo, é o eletrônico com Bluetooth, e tem o E1, que é só o eletrônico. Ele só vai fazer isso que eu falei até agora. Esse modelo aqui, o E3, ele tem conexão Bluetooth. Ah, legal, cara. Então você consegue conectar o teu telefone e atender uma chamada ou fazer uma ligação, tá, com o abafador. Você não precisa tirar o abafador para atender uma ligação lá na tua produção. Vai captar a voz tudo por Bluetooth. Tudo por Bluetooth, Bacana. tá? Ele tem os microfones embaixo dele e aí, se você tá na linha de produção, por exemplo, ele vai captar a tua voz e não o barulho da máquina do teu lado. Sim. E você vai conseguir ouvir muito bem a pessoa que tá falando com você, né? E sem interrupção, né? Então é muito legal esse equipamento. Ou, de repente, funcionários que precisam ligar um pro outro dentro da empresa, né? Outra questão bem interessante também é que ele tem um cabo, né? Ele já vem com um cabinho auxiliar, né? Para conectar no rádio. Então, se o rádio... você tem o rádio ali, for... comunicador... Exatamente. Ele conecta aqui. Então, universal. Se a pessoa chama você no rádio, né? Por exemplo, e você tá lá na linha de produção, você vai escutar pelo abafador. Que legal, então, cara. é bem interessante. É algo que a gente está apresentando, mostrando, né? Para o Brasil ainda. O que acontece? Nós temos 2 situações, né? A parte eletrônica dele e a parte de segurança. Então, nós estamos caminhando agora para terminar a certificação dele. Bacana. Nesse momento, ele ainda não tem CA. Não está à venda. Você pode até comprar, você pode até adquirir e colocar, mas ele ainda não tem o CA, que é a certificação, que é né? O que a gente precisa lá para nossa ficha de DPI, né? Exatamente. Então, a gente está terminando a certificação dele, que aí sim, aí você pode colocar, registrar, enfim, e vai fazer toda essa certificação. Mas lá fora já está utilizando muito, e eu tenho certeza que quando vocês conhecerem e entenderem a funcionalidade dentro da indústria, vai ficar muito mais fácil. Não, vai ser uma febre. E me diz uma coisa, ele é fabricado no Brasil? Não, esse aqui é fabricado fora. É fora. Esse aqui é fabricado fora. No Brasil, hoje, a nossa fábrica fica em Mogi das Cruzes, São Paulo, tá? Fica o convite também aí para você, para todos que estão nos acompanhando. Vou querer conhecer, com certeza. Vamos ano que vem lá para a FISP, lá vamos fazer uma visita. Vamos sim. Por favor, faço questão de conhecer. Nós estamos com as portas abertas. E lá na fábrica em São Paulo, a princípio, está sendo fabricadas as máscaras descartáveis, tá? Está sendo fabricados os capacetes modelo Gênesis. Exato. E também uma montagem de abafadores na linha L300, tá? Logo mais, a gente vai trazer outras fabricações aqui para o Brasil. Como são 4 fábricas, né? Então, cada uma tem uma especialidade. Exatamente. Bacana. Não, esse aí, quem quer conhecer pessoalmente, tem um na Cosegur, né? Tem Só sim. passar lá. Eu já sei que tem pessoas que assistiu aqui, foi lá conhecer, né? Pediu pra manusear, né? Que legal. Chama realmente bastante atenção. Né? E logo vai estar no mercado aí, então, pra gente consumir, 100%. Utilizar, formalizar a entrega, né? E botar em prática, né? Exato. Então é um equipamento que para mim é sensacional isso aqui. Eu gosto demais. É muito legal. Cara, então eu te agradecer, né, pela tua presença aqui, cara. É uma honra para nós, né, receber uma referência em segurança
que é a Libus, né, Sim. no mercado mundial, a gente já pode falar. Sim. Né, uma empresa desse porte, né, num programa aqui que a gente está caminhando devagarinho, né, ganhando o nosso espaço, mas sempre com esse objetivo de realmente atualizar quem está em casa. Perfeito. Quem não pode estar num curso técnico, né, se especializando, Sim. ele aprende muito com vocês que Exato. vêm aqui nos mostrar tudo isso que foi mostrado hoje, né? Então a gente quer agradecer de coração a você, William, também pela Imagina. disponibilidade aí. Né, vou te visitar lá em Floripa, quero comer uma carne lá, vamos ver se sabe assar. Com certeza. Com certeza a gente vai estar na região lá. Geralmente em Perfeito. fevereiro eu tô na região lá, que eu tenho Ótimo. cliente em Palhoça lá. Que legal. Então E já aí é meu convidado, já tá registrado isso em vídeo. Registrado. Eu gosto de deixar na pressão, Na né, pressão. cara? Depois o pessoal me cobra lá. E aí, já foi lá no William? Boa. Vai mandar nos comentários. Então eu queria te agradecer de coração, tá? Por esse espaço que tu deu também na tua agenda para estar aqui. Né, espero ter gostado também, né, de participar aqui, que a gente tem realmente esse papo aqui que a gente tem lá em casa, né, quando a gente fez a janta, é a mesma conversa, né, a gente tenta trazer essa harmonia para todo mundo que está assistindo nós aí, e a gente fica muito feliz. Eu queria que realmente levasse esse dia no coração e na tua memória aí, irmão. Com certeza levarei. Eu agradeço imensamente, Fernando, pelo convite. Para nós também é uma honra muito grande, né, estar aqui, poder dividir um pouco esse conhecimento com vocês, poder dividir um pouco essas experiências, né, falar um pouco da Libus, né, do produto, né? Exatamente. E mais do que isso, né, se a gente conscientizar, né, as pessoas que estão nos assistindo, né, e essas pessoas começarem a replicar também essa conscientização, eu tenho certeza que onda, né, em pouco tempo a gente vai diminuir muito esse índice alarmante que a gente conversou, né? Os dados que estão aí, né? Nós não inventamos números, né, a gente tá passando sempre dados formais. Formais. Isso aqui é 3 vezes maior. 4 vezes maior. Exato. Né? Mas já são dados que assustam, né? Demais. E que mostram que a gente precisa evoluir. Precisamos. Urgente. Mas legal. Eu quero te dar um regalo também, cara. Olha só! Que a gente fez especialmente para você, que é um copo aí térmico, né? Personalizado. Olha claro, só! Né? Marca forte, Distrimed. Meu Deus, que honra! Eu tenho certeza que tu vai usar bastante na praia lá, né? Bastante, cara. Muito obrigado. De coração, é uma lembrancinha que tu vai levar para casa. Que legal, muito obrigado. Encostar nele lá, tu vai lembrar desse dia. Vou lembrar. Dessa visita querida aí que a gente teve aí de vocês aí, Muito legal, muito obrigado, Fernando. Quero agradecer também a você que está em casa assistindo, né? Pela audiência de sempre. Comentem, gente. Comente aí no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube. Comente nos comentários lá do Instagram também, né? Nos nossos cortes que a gente posta, que faz um sucesso tremendo. Que legal. É importante esse comentário para a gente saber o que a gente pode evoluir, melhorar. Exato. Estamos até com o nosso cenário aqui mudando um pouquinho, né? Nossa tela mudou do último, né, para esse, ficou bonito. Aí o trabalho da Ana, do nosso marketing lá, parabéns, Ana. E a gente fica muito feliz aí pela audiência mesmo. Então não deixe de seguir, @Distrimed, né? @Libus também do Brasil. No Instagram, né? Segue lá, conhecem nosso trabalho, é bem importante, né? A gente também tá aqui trabalhando, né? Não só tá trocando conversa aqui, mas levando nossa marca pro mundo. É verdade. Né? Se inscreva no nosso canal, pessoal. Você que tá assistindo pelo YouTube aí, chegou o linkzinho, alguém mandou para você, clica ali em inscrever-se, né? Isso é bem importante para nós também ter mais credibilidade. Trazer a Libus aí daqui a pouco no futuro patrocinador aqui para nós, né? Então a gente tem que ter realmente gente assistindo para a gente poder crescer. Interação. E o principal objetivo sempre vai ser levar informação de qualidade para vocês, né? Na área de segurança e saúde, né? Na parte de humanas também, que a gente trouxe profissionais excelentes na área de RH aqui já também, que todo mundo acompanha e sabe. Que legal. E a gente está muito feliz aí com essa audiência de vocês. Certo, gente? William, mais uma vez, obrigado. Imagina. Tá? Obrigado. E volte, né, cara? A gente vai poder Vou mostrar voltar. muito mais coisa aqui. Voltarei em breve, né? Se assim você me permitir, com as novidades, né? Eu tô sabendo nos pra bastidores gente falar sobre a linha de autônomos também e da parte do capacete de altura. Isso, e tem mais novidade ainda que eu tô sabendo. Tem mais novidade. Então aguarde a próxima visita do William aí, vai ser bacana, certo? Vai ser. Obrigado, pessoal. Um abração.